Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez! E aí, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, última partida aqui da nossa playlist das melhores partidas de Viswanathan Anand, a lenda do xadrez mundial, lenda viva aí do xadrez mundial. E terminando essa playlist, começaremos a playlist aí das partidas entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi, as partidas que eles já jogaram até hoje, as pensadas aí, tá bom? A gente vai fazer essa playlist, mas aqui vamos encerrar a playlist do Anand temporariamente, né? Eu sempre falo que as playlists nunca acabam, né? Daqui a pouco a gente volta e traz mais partidas. Mas aqui eu vou mostrar a partida entre o Anand e Boris Gelfand no torneio de Williams na Holanda em 1996, tá bom? Vamos lá que essa partida é demais. O Anand aqui abre com o peão do rei E4, o Boris Gelfand responde com C5. A defesa siciliana, cavalo C3, aí a siciliana fechada, D6 e agora F4, a variante Grand Prix aí, olha aí, a turma gosta da Grand Prix, né? Em geral esses ataques aí com F4 são bem divertidos. G6 aqui pelo Gelfand, bem sólido, cavalo em F3, bispo G7, desenvolvendo aí o bispo em fianqueto, bispo C4, cavalo C6, D3 protegendo o peão, liberando o peão agora, liberando o bispo de casas escuras, E6 foi jogado e aqui roque. Cavalo de G em E7, o Boris Gelfand também quer colocar o rei dele em segurança. Dama em E1, aqui passando a dama para ataques da ala do rei. H6 e aqui bispo B3, simplesmente colocando aí o bispo em segurança. A6, então assim, bispo B3 já se antecipa, né? Muitas vezes as pretas vão jogar com A6 e B5, então o bispo B3 aí já fica garantido no cantinho. E5 agora pelo Anand, cavalo em F5 e aqui rei H1. O Anand coloca o rei em segurança, prepara o ataque na ala do rei. Cavalo de F em D4 e aqui cavalo em E4. O cavalo salta aqui para o centro, já fica de olho nesse peão aqui maravilhoso em D6. Temos aqui cavalo por F3 e aqui então o Boris Gelfand permite, né, cavalo por D6, o que seria um erro gravíssimo aqui, ainda bem que o Anand não jogou, né? Porque aqui se ele joga cavalo por D6, não foi jogado simplesmente dama por D6, uma vez que o cavalo está atacando aqui a dama do Anand, né? Então depois de cavalo por F3, a partida seguiu com torre por F3 e agora D por E5. Temos F por E5 e cavalo por E5. E o Boris Gelfand então está com um peão a mais e está atacando a torre aqui do Anand. O Anand volta a torre aqui para casa de F1 e agora G5, o Boris Gelfand tá com medo aí de fazer roque, né? Aqui segurou a casa de H4, enfim, vai avançando aí na ala do rei, quem sabe ele vai querer dar o grande roque, o Boris Gelfand tá confuso aí. A partida seguiu com dama G3 agora pelo Anand e aqui roque. O Boris Gelfand sentindo que tá tudo bem, né, que tá seguro aí na posição, faz o roque. E aqui, pessoal, nessa posição, o Anand já manda um ataque aqui do nada, pessoal. Do nada, o Anand encontra um lance de ataque aqui nessa posição aparentemente tranquila, né? A gente poderia pensar, não sei, jogar um H4, alguma coisa. Mas o Anand vai pro direto aqui, ele não quer nem saber. Bispo por G5, sacrificando aqui no lance 17. A partida seguiu com H por G5, agora cavalo por G5. Cavalo G6 foi jogado agora pelo Boris Gelfand. E aqui então fechando, né, tapando a coluna G. E agora a torre de A em E1, o Anand vai trazendo mais peças por ataque. Existe também tema de sacrifício aqui em E6 agora. Dama E7 foi jogado pelos Boris Gelfand, trazendo mais proteções aqui para E6 e F7. E agora torre em F5 aqui pelo Anand. O que ele tá querendo? Que lance esquisito, né? Que lance mais estranho é esse? Torre F5, o que ele tá querendo aqui com esse lance? Bom, vamos dar uma olhada, né, como é que segue aqui, mas algumas coisas que a gente pode comentar. O peão não pode capturar a torre, aqui não foi o lance jogado, né, porque simplesmente está vindo torre por E7. E se cavalo por E7, opa, duas torres aí. Bom, tem vindo dama H4 aqui com um ataque muito forte. Teria que tirar a torre para dar espaço para o rei fugir, mas aí tá caindo em F7, né? Então, e se tirar a torre para D8, também de qualquer maneira tá vindo dama H5 com um fortíssimo ataque aqui na posição. Então não vale a pena aqui capturar as duas torres aqui pela dama por conta dos ataques todos aqui em F7 e também em H7. Então a posição aqui já está difícil para o Boris Gelfand, mas tudo bem, essa torre não está ameaçando nada, né? Então o Boris Gelfand segue aqui simplesmente com o bispo em F6, mas agora o Anand continua com seus ataques
com mais uma sequência maravilhosa aqui, cavalo por E6, o que é isso? O que o Anand está fazendo nessa partida? Bom, uma das ideias dele é tentar desviar o defensor aqui do cavalo. A partida segue com F por E6, o Boris Gelfand aceita o sacrifício, e agora o surpreendente lance, não dama por G6, que poderia levar aí ao equilíbrio, dama por G6, dama G7 e as pretas se seguram, mas sim torre por E6, que loucura, o Anand está sacrificando tudo aqui nessa partida, torre por E6, a partida aqui seguiu com rei G7 protegendo aqui o cavalo e deixando a dama. O Boris Gelfand já está com bastante material a mais, ele decide que é hora de devolver aí um pouco de material e deixa a dama. Mas por quê, pessoal? O que está acontecendo? Aqui se faz o lance bispo por E6, seguiria com dama por G6, não foi assim na partida, né? Seguiria com dama por G6, e aqui não tem jeito, teria que voltar aqui a dama para G7, ou mesmo o bispo para G7, tanto faz. Aqui estaria vindo o bispo por E6 também com uma sequência muito forte. Então, por exemplo, dama G7, bispo por E6, cheque, e olha a situação, o rei não pode se mexer. Porque se ele vier para H8, torre H5, por isso torre F5, gente. Dá para entender a profundidade do lance torre F5 do Anand? É porque tantos lances depois de vários sacrifícios, ele ia ter torre H5 com checkmate. Então aqui teria que jogar torre F7 para não levar checkmate. Mas aí o Anand ganharia muita peça de volta. Por exemplo, o bispo por F7, cheque. A dama não pode capturar, ela está cravada. Teria que jogar rei F8 e aí estaria vindo torre por F6, por exemplo. E depois de dama por G6, bispo por G6, cheque. Rei G7, deu um duplo, tudo bem, torre B6 segura tudo e a gente teria uma posição ganha aqui pro Anand, né? Torre F8 ameaçando checkmate aqui, simplesmente rei G1 segurando o mate e as brancas têm uma vantagem vencedora. Inacreditável o lance torre por E6 agora aqui do Anand, torre F5 aí é incompreensível e depois torre por E6, só que agora a gente começa a entender todas as combinações, o Anand já tinha calculado tudo. A partida seguiu com rei G7 aqui pelo Boris Gelfand, agora temos torre por E7, bispo por E7, torre por F8, bispo por F8, e o Boris Gelfand fala, tudo bem, vamos contar aqui, ó, tenho 3 peças, mais ou menos equivalente a uma dama, 3 peças menores uma dama, eu tenho uma torre por um bispo, tudo bem, o Anand tem alguns peões a mais. O ponto todo é sempre esse, pessoal, a gente avalia a posição, uma das maneiras de avaliar a posição, uma das partes, né, de avaliar a posição é realmente contar a peça. Mas é o que menos importa no conjunto da obra, o que mais importa é a atividade das peças, segurança do rei, cooperação entre as peças, estruturas de peões, aqui a gente tem peão passado já. Nessa posição o Anand faz o lance H4 aqui, eliminando qualquer possibilidade de checkmate na fileira do fundo e ameaçando H5 aqui, partindo para cima, o rei exposto vai ter complicação. E nessa posição Boris Gelfand abandona aqui a partida, que sensacional, aqui a gente vê realmente as peças não estão cooperando, estão completamente em desarmonia, né? Uma não está cooperando com a outra, o Anand continua atacando aqui agora ameaçando H5, tem um bispo poderosíssimo, o rei aqui exposto, uma posição vencedora aqui para Anand. A ameaça é H5, aqui poderia seguir com rei H7, por exemplo, saindo aqui da coluna G, aqui poderia seguir com dama em F3, por exemplo, bispo G7, dama H5, cheque, bispo H6 cobrindo para não cair o cavalo, dama D5 seria uma possibilidade, ameaçando checkmate aqui em G8 e também ameaçando capturar, né, se o bispo sair daqui, ameaçando capturar com cheque caindo a torre na sequência. E então aqui teria que jogar um bispo G7 dando a casa de H6 para o rei, aí poderia seguir com dama E4 aqui atacando o cavalo, ameaçando tanto o H5 quanto o bispo F7, ganhando peça, teria que jogar rei H6, é praticamente forçante essa sequência, bispo F7 atacando o cavalo, agora tem que tirar o cavalo daí, cavalo F8 e aí G4, né? Então a gente percebe aqui na análise que não daria tempo do Boris Gelfand jogar com as peças dele e aqui o rei tá tomando um sufoco, né? Teria que jogar aqui um bispo D4 para dar a casa de G7 para o rei escapar, poderia seguir C3, bispo lá em H8, dama E7 agora atacando o cavalo e também ameaçando uma entrada fortíssima em G5, cavalo G6 cobrindo a coluna G, dama G5 cheque, rei G7 e aqui bispo por G6, ou seja, o ataque seria tão feroz que o Anand conseguiria capturar a peça, mesmo sem aqui o Gelfand desenvolver. E quando ele quisesse desenvolver já seria tarde, por exemplo o bispo E6, bispo F5 cheque. Aí rei F7 defendendo, dama G6 cheque, vai cair o bispo. Rei F8, por exemplo, bispo por E6, ameaçando aqui checkmate.
Aqui rei E7 em disparada, dama F7, cheque, rei D6, dama D7, cheque, rei E5, dama D5, cheque, rei F6. Aqui, se você quiser, você pode ficar dando volta, né? Pra sempre, mas não, a gente quer ganhar aqui, né? Então chega de fazer ciranda, cirandinha. Aqui G5, cheque, rei G7, dama D7, cheque, rei G6 e dama F7, cheque mate, né? Então aqui H4, porque 20 lances depois levaria checkmate, então por isso ele abandonou. Não, claro que não é nada disso, ninguém ficou calculando aqui 20 lances depois até o mate, né? Aqui eu apenas fiz essa análise para ilustrar como a posição do Anand estava ganha. O Boris Gelfand abandonou por conta da exposição do rei, falta de cooperação entre as peças, né? Uma posição completamente vencedora aqui pro Anand. Uma belíssima partida aqui, né? Pra gente encerrar temporariamente a nossa playlist aqui do Anand. Que vitória sensacional, que ataque foi aquele do Anand, sacrificando peça no começo da partida lá em G5. A aposta toda dele foi partir para cima do rei exposto, né? Mas vale mais uma vez a gente apenas passar aqui os lances, mais uma vez, e apenas assistir aqui. Bispo por G5, o cavalo por G5, o cavalo volta para cobrir, e aí torre de A em E1. A dama vai defender, torre F5, esse lance é difícil de entender, né? A gente fala, beleza, se capturar tá caindo a dama, mas não é isso. O que essa torre tá fazendo aí? É lá na frente ela vai dar checkmate em H5. Isso aqui é inacreditável. Sem desconfiar de nada, bispo F6, atacando agora o cavalo, mas aí vem cavalo por E6. Peão por E6, torre por E6. Aqui rei G7 e a gente viu essa continuação aqui em poucos lances. O Boris Gelfand abandonou a partida. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa aí sua curtida. Lembrando que a gente vai seguir então agora com a playlist das partidas entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. Aí a gente vai ter um mundial, né, entre Magnus Carlsen e Nepomniachtchi no final do ano. Então nada como a gente ver como é que foram as partidas pensadas aí entre eles até hoje. Tá bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro